Depois da renúncia de 2 vereadores de Cajuru que estavam sendo investigados por uma comissão processante da Câmara, a população espera esclarecimento sobre as suspeitas de ilegalidades no contrato da empresa de transporte de alunos com a Prefeitura, a denúncia de superfaturamento e também documentação irregular. Os novos vereadores da Câmara de Cajuru são os suplentes José Palâncio Sobrinho, do PDT, e Antônio de Fátima Cândido, do Solidariedade. Eles assumiram a cadeira do Legislativo no lugar de Adriana Messias e Silvano Costa de Arruda, conhecido por Tucura, que renunciaram ao mandato antes da comissão processante votar pela cassação. Os dois estavam sendo investigados por tentativa de se beneficiarem do contrato da Prefeitura com a empresa de transporte de alunos da cidade. O advogado de defesa da Adriana explica o motivo da renúncia. A renúncia da vereadora Adriana foi um ato pessoal dela, depois de estudar o cenário. Veja bem, ali é um julgamento político. E bastavam 5 votos para que ela fosse descartada da Casa de Vereança. E basta supor também que o relatório já indicava esse caminho. Então, teríamos ali o voto do relator e, com certeza, 2 votos a mais que seriam dos suplentes, porque eles teriam interesse na cadeira a ser vaga, né? A investigação começou após denúncia contra o ex-parlamentar Tucura e se estendeu para Adriana. Em entrevista concedida mês passado, ele disse que não houve nenhuma tentativa de se beneficiar com a contratação da empresa. O que eu pedi para ele foi, se houvesse a possibilidade, para o meu irmão colocar um ônibus na empresa dele. Eu fiz esse pedido a ele porque ele tinha 4 ônibus, ele pegou 6 linhas. Aí ele procurou o meu irmão para ver se o meu irmão poderia colocar um ônibus junto com ele, entendeu? Para ele suprir a falta desses 2 ônibus. Ele foi à prefeitura e viu que não podia sublocar o ônibus ou terceirizar o ônibus, entendeu? Aí ele veio e comunicou, entendeu? Que não poderia. A partir desse momento eu não procurei mais o Rodrigo, entendeu? Então o que houve foi um pedido de trabalho. Eu não pedi dinheiro para o Rodrigo e muito menos coagi ele, conforme ele mesmo testemunhou aqui nesta casa. A conversa entre Tucura e o dono da empresa de transporte foi gravada. E durante a sessão que discutiu o início das investigações, ele negou participação da vereadora. O que aconteceu referente aos vídeos é de responsabilidade totalmente minha, entendeu? A vereadora Adriana Messias não participou, entendeu? Ela sequer esteve presente. Então, todo ato, toda consequência é de responsabilidade desse vereador. A comissão processante foi aberta logo após a Adriana ter levado ao plenário denúncia de que o contrato da prefeitura com a empresa de ônibus teria sido superfaturado. Segundo os envolvidos, o município pagava R$ 4,30 o quilômetro rodado e passou para R$ 14,15. Além disso, há suspeita de ter havido uma reunião prévia para combinar valores e linhas e também de irregularidade na documentação da capacitação técnica da empresa. Quando esses fatos foram apresentados à Câmara, teve vereador que questionou a investigação e não gostou. Parece que está tendo uma controvérsia aqui a respeito da Câmara Municipal, você entendeu? Que estão pegando no pé da firma Agnesini. Já teve um requerimento, chegou esse dia atrás na prefeitura, certo? Parece que você indicou para lá, mandaram para trás. E eu queria saber se é somente essa firma ou se também tem mais firmas que vão pegar no pé também, porque é uma firma que está dando emprego em Cajuru para mais de 60 pessoas. Não é uma questão de pegação de pé de jeito nenhum, entendeu? Até porque o Paulo, que está lá, é meu sobrinho também, irmão do Rodrigo. É uma questão da gente fiscalizar. O senhor não precisa votar o requerimento, o senhor pode votar contrário, porque o requerimento ele é votado em separado. Se o senhor acha que a fiscalização está sendo pesada ou que não deve ser feita, o senhor pode votar contrário ao requerimento. É inconcebível que um vereador tente advogar em causa de uma empresa. Isso, ele está ali ganhando para ser vereador e fiscalizar pelo município, né? Ele tem que trabalhar para o município, não para uma empresa. Ele está advogando para uma empresa particular.
A empresa Espíndola Transportes nega as acusações. Em nota, disse que participou de um processo licitatório que foi um pregão eletrônico via internet e que anexou toda a documentação exigida no edital e está em conformidade com a lei federal. Comunicou ainda que aguarda a finalização do trabalho do Judiciário, como também da Câmara Municipal local, e que no momento oportuno fará os devidos esclarecimentos. Agora, o principal motivo dessa polêmica toda aqui em Cajuru precisa ser esclarecido para a população, que são as suspeitas de ilegalidades no contrato do transporte de alunos, que não estão sendo tratadas pela Câmara. A comissão processante foi encerrada com a renúncia dos 2 vereadores e nada foi falado até agora. Chama a atenção o porquê os parlamentares de Cajuru se concentraram e abriram uma CPI tão somente para investigar a conduta desses 2 vereadores num momento posterior. Ou seja, por que uma comissão parlamentar de inquérito não foi instaurada num primeiro momento para investigar a possibilidade do ilícito em si? Isso poderia modificar, inclusive, o quadro, levando a um novo cenário dessa CPI sobre a participação desses 2 vereadores. Investigando o fato em si, você chega à apuração e à conduta de todos os envolvidos. Mesmo que a Câmara não tome iniciativa, o caso está nas mãos da Delegacia Seccional de Ribeirão, que em junho deste ano deflagrou a Operação Límpidos para apurar o contrato. Os envolvidos podem responder por fraude em licitação, corrupção ativa e organização criminosa. Espera esclarecer os fatos, ou seja, houve alguma irregularidade na contratação dessa empresa, nas normas técnicas, eventual favorecimento, ou tudo ocorreu dentro da lisura, da transparência e da concorrência que se espera num processo licitatório. Lembrando que, se demonstrado o não envolvimento ou a ausência de qualquer irregularidade desses 2 parlamentares, nada obstante tenham renunciado, podem ter certeza que, em eventual conclusão de não participação desses 2 parlamentares, a sociedade enxergará a verdade sobre os fatos. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Sobre as denúncias de irregularidades no contrato, a Prefeitura não se manifestou. O vereador Tucura informou que protocolou junto à administração municipal de Cajuru as respostas das prefeituras de Santa Rosa e Jardinópolis, porque elas afirmam que a empresa de transportes nunca transportou alunos nessas cidades e provará assim que o atestado de capacidade técnica dela é falso. Acrescentou que aguarda a decisão do prefeito referente a essa questão. Sobre a renúncia, falou que foi um ato político dos vereadores, porque de uma forma ou de outra queriam tirá-los por serem oposição ao prefeito. Disse ainda que os 2 eram os únicos que questionavam e investigavam as irregularidades e espera que agora a Câmara abra uma comissão processante para averiguar as supostas ilegalidades na prefeitura. Sobre uma possível investigação da Câmara em relação ao contrato da empresa de ônibus com a Prefeitura, o presidente da comissão processante, o vereador João Pedro, disse que isso fica a cargo de todos, bem como da presidência da Casa de Leis, que tem legitimidade para falar sobre o tema. Destacou que há um inquérito policial em andamento para tratar sobre a possível irregularidade da documentação e ainda não teve acesso. Finalizou dizendo que com a renúncia dos 2 legisladores, o trabalho da comissão termina e reforçou que ele foi conduzido da melhor forma possível com respeito aos princípios ou seja, com respeito ao princípio da constitucionalidade e da ampla defesa. Depois dessa longa nota aqui, agora para falar mais sobre esse assunto, está conosco o Matheus Delbon, especialista em administração pública. Matheus, muito boa tarde a você. Depois do encerramento, então, dessa comissão processante contra esses 2 vereadores e, inclusive, a renúncia deles, agora a Câmara de Cajuru precisa investigar o contrato do transporte da Prefeitura, até para dar uma resposta a toda a população de Cajuru que está esperando, né? Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde a todos os telespectadores da Clube. É importante, sim, que a Câmara continue as investigações até para dar uma resposta. Mas nós sabemos bem que CPIs, essas investigações pelo Legislativo, sempre têm um caráter político. Se questionou, essa investigação é política. Essencialmente, o órgão legislativo não tem incumbência originária de processar e de julgar. Isso cabe ao Poder Judiciário. É uma exceção
a questão das CPIs, que podem sim, as comissões processantes, terem uso político. Então, a sociedade espera uma resposta, mas também cabe lembrar que o Poder Judiciário continuará investigando, a polícia está investigando, poderá ter uma ação civil pública, poderá ter ações específicas no âmbito do Judiciário, que, vamos lembrar, o Judiciário muitas vezes é muito mais hábil, tem muito mais estrutura para a produção de provas do que o Poder Legislativo, que normalmente as provas ficam apenas aí em depoimentos, né? E às vezes atividades que são às vezes mais para se comunicar com a população, para fazer mídia, do que para investigar propriamente dito. Matheus, esse contrato tem denúncia de superfaturamento, documentação falsa e favorecimento à empresa. A Prefeitura também precisa dar explicações sobre esses fatos. Eu acho que se há denúncia, né, cabe à Prefeitura fazer uma análise. Documentação falsa é relativamente simples, né? Você diligencia, principalmente em relação ao atestado de capacidade, diligencia as prefeituras que ela alega ter feito, pede a apresentação do contrato, né? E havendo falsidade ideológica, encaminha-se o processo ao Ministério Público e rescinde o contrato. Não tem muito problema. Superfaturamento é sempre uma questão muito mais complexa, porque houve um pregão eletrônico, não houve outra proposta, esse valor é muito diferente da média de mercado ou não. Então, às vezes, é algo que demanda de uma investigação e de uma apuração mais aprofundada para se justificar. Mas eu acho que se há denúncias, a Prefeitura pode acionar o próprio controle interno dela para que faça uma tomada de contas especial e apure se há ou não superfaturamento. O caso está nas mãos da Delegacia Seccional de Polícia Civil de Ribeirão Preto. Inclusive, em junho, foi deflagrada uma operação lá na cidade para analisar realmente a situação desse contrato. Ou seja, mais um indicativo de que a Câmara precisa fazer também a parte dela. Pelo menos acompanhar esse processo judiciário, né? Eu acho que criar uma comissão para acompanhar e acompanhar essas provas produzidas pelo judiciário. Agora é um pouco estranho, porque você cria uma comissão processante em cima de 2 vereadores, parece que o assunto morreu, né? Então a sociedade aí fica questionando essa lisura do legislativo nesse sentido. Eu acho que ele deve à sociedade uma resposta mais contundente, mesmo que for aguardar o término das investigações, mas eu acho que tem que fazer isso de uma forma mais contundente. Matheus, contratos entre prefeituras, iniciativa privada, licitações, em meio a isso que a gente sempre espera, e você já reforçou isso, é lisura com todo esse processo. Eu acho que assim, é sempre difícil, um processo que muitas vezes é muito burocrático, então as prefeituras às vezes não conseguem bem controlar, vamos lembrar que pode ter má fé em todos os lados, mas é a regra do jogo, as licitações envolvem uma série de documentações, tem que ser preparado. Há sempre pressão de grupos econômicos, né? Na iniciativa privada isso é até normal existir, tudo bem, de eu contratar de um amigo, de eu contratar de um parente um pouco mais caro. No poder público eu já não posso fazer isso, então às vezes as pessoas não entendem bem essa lógica, né? Me surpreendeu aí a calma que o vereador falou, eu fui lá pedir um emprego para o meu irmão, pedir trabalho, né? Isso é uma atividade de advocacia administrativa, isso é tipificado no Código Penal como crime. Então, o que é normal na iniciativa privada nem sempre é normal na área pública. Então, tem regras, né? E às vezes cabe entender essas regras. O processo, muitas vezes, ele até por ser muito burocrático se torna demorado, e às vezes a sociedade mesmo pressiona, a licitação não acaba nunca, né? Infelizmente, quanto mais controle, maior a burocracia, muitas vezes não se atende à necessidade, à demanda, mas é importante que nós tenhamos controle. Infelizmente, o Brasil padece desse problema de má condução de licitações. Matheus Delbon, especialista em administração pública, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Clube. Ótima semana. Eu que agradeço, uma ótima semana a todos. Até mais.